Alguns projetos demoram tanto para sair que só o tempo que temos que ficar esperando por eles já é um verdadeiro filme de terror. As notícias ficam indo e vindo, aparecendo de forma esporádica e tudo só serve para aumentar a nossa expectativa em relação ao filme que está chegando. Um desses projetos foi Matadouro, Abattoir, de Darren Lee Bousman, mais conhecido pelo seu trabalho nas 3 primeiras sequências da franquia Jogos Mortais. A primeira vez que eu ouvi falar no filme foi em 2012, quando o diretor anunciou o projeto, mas ele já existia bem antes disso. Em 2010, Bousman lançou uma graphic novel de 6 capítulos que funciona como um prelúdio e apresenta ao público a sua ideia de não apenas criar um filme, mas sim um universo inteiro. A premissa é interessante e pode ser resumida com uma pergunta que está no próprio post: como construir uma casa mal assombrada? O longa andou sumido por uns tempos, mas finalmente, depois de uma longa espera, ele se tornou a realidade e está aqui. Sejam bem-vindos ao nosso Dr. View número 21, Matadouro. Matadouro conta a história de Julia, uma jornalista responsável pela seção de imóveis de um pequeno jornal praticamente falido. Ela mantém um affair com o detetive de polícia Grady, que claramente deseja levar o relacionamento a níveis mais elevados. Porém, Julia ainda tem as suas dúvidas. Pelo menos é isso que ela conta à sua irmã Amanda, que além de ter que lidar com os problemas de relacionamento de Julia, ainda tem os seus próprios para resolver. A sua família vem passando dificuldades por causa do alto custo do tratamento de seu filho doente, Charlie. O que Amanda não sabe é que seus problemas dessa vida terão um fim rápido e sangrento. Um maníaco entra sorrateiramente na casa de Amanda e trucida toda a família com um machado. Julia mal tem tempo de se recuperar da tragédia quando retorna à casa por um motivo qualquer, quando faz uma terrível descoberta. A casa já foi vendida e o quarto onde se deu a chacina foi completamente removido da casa. Ela decide fazer a sua própria investigação, que a coloca no rastro de um homem misterioso chamado Jebediah Crone, que, segundo sua pesquisa, já há muito tempo vem colecionando cômodos que foram palcos de algum ato sangrento. Julia está certa de que Crone está planejando alguma coisa e ela precisa descobrir o que é. Apesar de não ser nenhuma novidade, não há como negar que a premissa de Matadouro é bem interessante. A ideia de construir uma casa somente com cômodos onde ocorreram verdadeiras tragédias realmente é algo que pode ser muito assustador se trabalhado da forma certa. Julia é vivida por Jessica Lowndes. O currículo da moça é basicamente composto por filmes de terror menores como Autópsia e Jovens Malditos, de 2008, mas talvez os fãs do gênero a reconheçam de Altitude, um despretensioso filme de 2010 que volta e meia passa na televisão. Matadouro tem um ar daqueles filmes de detetive no ar da década de 40 e 50 e o visual da atriz cai muito bem dentro desse clima. O grande problema é que a sua atuação também parece ser de 1950. Hello. O roteiro não ajuda, mas a moça é dura demais e não transmite quase emoção nenhuma. Em alguns momentos chega até a ser irritante, sendo praticamente impossível simpatizar com a personagem e até mesmo de entrar na história. Give me the information, Kyle, or I will have consumer affairs so far up your ass they'll be brushing your teeth. Ao seu lado está Joe Anderson, que mesmo não sendo um nome de primeira linha, perto dela é praticamente um Robert De Niro. O ator manda bem, seja pela atuação ou pelo seu jeito atabalhoado de sacar a arma. Já Jebediah Crone é Dayton Kelly, que também funciona como um narrador da história. O personagem não transmite uma imagem ameaçadora a ponto de criar qualquer tipo de apreensão e em alguns momentos é verborrágico demais. E eu preciso dizer que arquitetos falastrões geralmente não me trazem boas recordações. Olá, Neil. Ainda em relação ao elenco, Matadouro serviu para confirmar uma das minhas teorias. Toda vez que um elenco está sendo formado e alguém diz "Precisamos de uma velha maluca", Lin Shaye está lá no topo da lista. Se vocês fizerem uma análise rápida dos seus últimos trabalhos, vão entender o que eu estou falando. Matadouro começa muito bem. A cena na qual a família de Julia é morta é no mínimo arrepiante. Porém, é de se imaginar que quando o filme se propõe a construir uma casa assombrada, a história toda depende da residência em questão. Mas infelizmente não é isso que vemos em Matadouro. O filme perde muito tempo com a investigação de Julia e basicamente tudo parece uma grande enrolação, pois desde o começo a gente já sabe onde isso vai dar. Tá no pôster, lembra? E tirando alguns poucos detalhes, a moça não faz nenhuma descoberta que seja tão imprescindível para a história. A casa de Crone somente entra em cena restando apenas pouco mais de 20 minutos para o final do filme, e os horrores ali mostrados não são tão horríveis assim.
As vítimas das tragédias praticamente permanecem ali aprisionadas, condenadas a reviver os seus momentos finais várias e várias vezes, sem ter praticamente nenhum tipo de interação com quem quer que esteja dentro da casa. É um show de horrores repetitivo. Nesse ponto, os efeitos são de razoáveis para bons e não deixam nada a desejar em relação a produções maiores. É claro que a construção da casa tem um objetivo. O filme traz algumas sacadas interessantes e até uma pequena reviravolta no final, mas ainda assim não é aquela revelação que vai mudar a sua vida para sempre. E eu não chegaria a dizer que é algo tão imprevisível assim. Matadouro já tem uma sequência engatilhada, e talvez seja pensando no filme como uma introdução ao que está por vir que a parte interessante tenha ficado assim pro final, funcionando como um gancho. Mas independentemente das intenções de Boseman, ele pode ter dado um tiro no próprio pé. Matadouro tem uma premissa bacana, mas acaba sendo uma grande decepção, especialmente por nos entregar apenas 20 minutos do que a gente esperou 6 anos para receber. O resultado é um filme tão sacal e enrolão que se você conseguir chegar até o final já pode se considerar um herói. De 0 a 10, Matadouro leva nota 4. A não ser que você goste de filmes verborrágicos, não é um filme que eu recomendo. Mas mesmo assim, se quiser, dá uma conferida e depois tire suas próprias conclusões. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de assinar o canal, deixar seus comentários aqui embaixo, dizer se gostou, se não gostou. E tchau!